No caminho certo ou mais uma decepção para o mercado? Após um pregão emocionante na quarta-feira, 28, com o dólar atingindo o maior valor nominal de sua história com as primeiras informações vistas como negativas no sentido de compromisso com o ajuste fiscal, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deu mais detalhes sobre o pacote em coletiva nesta quinta após pronunciamento na noite de ontem. Entre as diretrizes básicas do pacote de contenção de gastos, com a intenção de gerar uma economia de mais de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, o ministro indicou que haverá, mudanças na regra do salário mínimo, que ficará restrita aos parâmetros do arcabouço fiscal. 2. Mudanças no abono salarial, que será limitado a quem ganha até R$ 2.640 corrigidos pela inflação, até atingir 1,5 salário mínimo. 3. Mudanças na aposentadoria militar, com a instituição de uma idade mínima e limitação na transferência de pensões. 4. Regulamentação do teto salarial no serviço público. V. Destinação de 50% das emendas de comissão para a saúde, e crescimento abaixo do limite de gastos das emendas globais. V. Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de fraudes e distorções. O ministro também anunciou o aumento do limite de isenção do imposto de renda, que hoje é de R$ 2.824, para R$ 5.000 por mês. Para compensar o impacto fiscal, o governo proporá uma tributação mínima para pessoas físicas que recebem mais de R$ 50.000. Mais precisamente, o pacote prevê a economia de R$ 71,9 bilhões entre 2025 e 2026, com impacto de R$ 327 bilhões até 2030, conforme destacou o executivo em apresentação sobre o pacote. Na apresentação desta quinta, o governo detalhou que uma das medidas a serem enviadas para o Congresso será a limitação de regras do benefício de prestação continuada, que não foi anunciada na véspera durante pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Rede Nacional de Rádio e Televisão. No BPC, será vedada a dedução de renda não prevista em lei, de acordo com a apresentação, e passarão a contar para acesso à renda de cônjuge e companheiro não coabitante e renda de irmãos, filhos e enteados coabitantes. Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, destacou, num primeiro momento, sobre a isenção de IR de quem ganha até R$ 5.000, que o mercado esperava que o contingenciamento abrisse espaço para essa isenção, mas Haddad deixou claro que as duas medidas são independentes e que a isenção só será aprovada se o aumento de taxação também for. Neste sentido, o mercado ainda questiona a capacidade do governo de implementar tais medidas. Para a equipe de análise macroeconômica da XP, as medidas vão na direção certa, mas, ainda assim, somar o valor de mais de R$ 70 bilhões em impacto conforme anunciado parece, até agora, desafiador. Na ponta mais crítica ao anúncio, Felipe Vasconcelos, sócio da Icos Capital, classificou as declarações de uma tentativa de preservar a imagem do governo sem abordar seriamente o tema da contenção de gastos. Trouxe a surpresa da isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 e a tributação de quem ganha mais de R$ 50.000, sem detalhar se um compensa o outro e suas consequências para a economia como um todo. Além disso, falhou em passar uma mensagem robusta de que o governo realmente leva a sério a contenção de gastos como uma engrenagem crítica para o crescimento robusto da economia e redução responsável das taxas de juros, avaliou na noite de ontem, antes da coletiva. Como a implementação de alguns dos anúncios depende de aprovação do Congresso e o governo tem um histórico de demasiado otimismo nas suas estimativas, serão necessários mais esclarecimentos para podermos fazer uma avaliação precisa dos reais impactos das medidas apresentadas, complementou o especialista. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, viu avanços no discurso de Haddad, especialmente na proibição de benefícios tributários em caso de déficit primário, o que poderia fortalecer o controle das contas públicas e permitir uma queda dos juros no médio prazo. No entanto, ele alertou que a proposta de tributar fundos exclusivos e super-ricos pode reduzir o apetite de investidores de alta renda, impactando negativamente o fluxo de capital para a bolsa e a entrada de investimento estrangeiro. Jefferson Latus, chefe estrategista do Grupo Latus, expressou preocupação com o foco do governo em aumentar receitas por meio de impostos, combinado com a isenção de IR para salários até R$ 5.000. Ele teme que a medida seja mais política do que técnica, com alto risco de não ser aprovada no Congresso. Errou na mão, na estratégia e no timing.
Risco fiscal, inflacionário na cobrança da política monetária vão cobrar prêmio. No final das contas, o anúncio não trouxe compromisso nenhum, apontou Latus. Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez, considerou o discurso de Haddad equilibrado, destacando que o pacote vai na direção correta, apesar das complexidades políticas. No entanto, ele lamentou a inclusão de última hora da isenção do IR, que pode gerar um buraco de 40 bilhões de reais, dependendo da aprovação das medidas de compensação. Davi Lelis, especialista e sócio da Valor Investimentos, destacou que as medidas anunciadas visam trazer o Brasil de volta ao eixo fiscal, mas alertou para a volatilidade que podem gerar no mercado. Ele mencionou medidas impopulares, como o reajuste ilimitado do salário mínimo e a restrição do abono salarial, que podem enfrentar resistência. Felipe Salto, economista-chefe da OAR Investimentos, avaliou que o pacote anunciado tem dimensões inferiores às necessárias para recobrar credibilidade e alcançar equilíbrio fiscal. Ele destacou que, embora as ações sejam positivas, são insuficientes para produzir um resultado primário adequado à meta estabelecida em lei. Roberto Padovani, economista-chefe do BV, considerou as medidas boas e na direção correta, mas incompletas, já que a indexação de saúde e educação continua 100% na variação da receita. Padovani também destacou a preocupação política refletida na redução de IR para quem ganha até R$ 5.000, que pode sinalizar divisões internas no governo em um período eleitoral. Ele expressou preocupação sobre como será a gestão fiscal durante um ciclo eleitoral apertado, como o de 2026. Jeff Patislaff, especialista em mercado de capitais e planejador financeiro, considerou o pacote aquém do desejado e alertou para dias difíceis pela frente, tanto na implementação das medidas quanto nos resultados reais. Ele destacou que o rumor da isenção de IR já tinha feito o dólar disparar e que o pacote de Haddad pode não cobrir o buraco na economia. Para o EAD de alocação da W1 Capital, Victor Furtado, há dúvidas sobre a execução do pacote. Acreditamos que existem desafios claros pela frente, por mais que essa economia de 70 bilhões de reais ajude no cumprimento do arcabouço fiscal definido no último ano, afirmou ele, em comentário enviado a clientes. Não vemos mudanças estruturais que possam colocar a dívida pública em uma trajetória mais sustentável no longo prazo, acrescentou. Mesmo com a promessa de maior tributação para quem ganha acima de R$ 50.000, as contas não fecham, disse Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, prevendo que a receita adicional para rendas altas dificilmente passa de 20 bilhões de reais e provavelmente ficará mais próximo de 10 bilhões de reais. O Itaú BBA reforça que o pacote pode ser insuficiente para o cumprimento do limite de despesas do arcabouço até 2026. A economia prevista com as medidas em 2026 é de 31 bilhões de reais, frente a uma necessidade estimada de 35 bilhões de reais. Além disso, o pacote traz mais medidas de ganho de flexibilidade orçamentária, 17 bilhões de reais, do que de redução efetiva de gastos, 14 bilhões de reais, sendo uma incerteza adicional quanto à capacidade de transformar o ganho de flexibilidade em cortes efetivos, que tendem a ser necessários à frente. Os próximos passos serão acompanhar o prazo de tramitação no Congresso, a priorização frente ao projeto do imposto de renda e eventuais novos detalhes com a publicação dos projetos de lei pecuária em particular, a economia VPEC, que tende a ter tramitação mais demorada de 16 bilhões de reais em 2 anos, sendo 9 bilhões de reais em 2026, avalia o banco. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Juntos, podemos continuar aprendendo e crescendo rumo ao sucesso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.